Nós vimos na aula passada que Jesus, ele é o centro das Escrituras. E por que nós começamos a falar que Jesus ele é o centro das Escrituras? Porque nós tivemos o início da nossa aula de Cristologia, e nessa aula de Cristologia, nós, primeiramente, fizemos a definição de Cristologia, que é o estudo acerca da pessoa de Cristo. Assim como nós estudamos na disciplina de Teontologia, que fala acerca do ser de Deus, nós estudamos os atributos de Deus, agora nós vamos estudar também acerca da pessoa de Jesus, analisando todos os atributos que nós estudamos de Deus Pai, nós também aplicamos e estudamos acerca de Jesus. O estudo de Jesus, da pessoa de Jesus, tem uma certa complexidade, porque quando nós falamos de Deus, nós, Deus Pai, nós trabalhamos no estudo a essencialidade, ou seja, o ser de Deus, só que nós não nos preocupamos em falar de humanidade, de Deus Pai. Mas, quando se trata do Filho, complica um pouco mais, porque nós vamos falar do Filho na sua natureza divina e na sua natureza humana. Então, todas as profecias bíblicas vão girar acerca da pessoa de Jesus. Ele é o centro das Escrituras. E como centro das Escrituras, nós vamos ver que Jesus ele está no Pentateuco, e aí nós começamos em Gênesis 1:1, e a partir daí nós fomos trabalhando até Apocalipse 22, o verso 21, que é o último capítulo e o último verso da Bíblia. Nós fizemos aquele exercício, partindo de Gênesis 3:15, mostrando que quando nós falamos que Jesus ele é o centro das Escrituras, isso não é um chavão teológico, isso é uma verdade incontestável. Toda pessoa que conhece e tem noção da interpretação bíblica, ele sabe e entende que Jesus ele é o centro dessas Escrituras. Então começamos com Gênesis 3:15, explicamos, demos detalhes, demos exemplos, e depois nós iniciamos a partir de Gênesis 1:1 até Gênesis 3:15. Por quê? Alguém pode questionar, tudo bem, que a partir de Gênesis 3:15 há a promessa do descendente da mulher, que entraria em conflito com o descendente, ou os descendentes, da serpente, e que o descendente da mulher pisaria, na verdade, a cabeça da serpente, mas ela feriria o seu calcanhar. E aí nós trabalhamos neste projeto de mostrar essa centralidade, e no segundo plano, no segundo momento, no finalzinho da aula, nós trabalhamos aí a ideia de o porquê, e mesmo antes de Gênesis 3:15, há a figura de Jesus ali revelado em Gênesis 1:1, quando diz o texto hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este Deus, Elohim, no hebraico, pelo conjunto das Escrituras, nós entendemos que é quem? A pessoa de Deus, mas não somente Deus Pai. Ali está no Elohim também o Filho e o Espírito Santo. Essas são as três pessoas da Trindade que está ali naquele termo Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para Jesus no Pentateuco, a figura de Jesus no Pentateuco, nós vamos perceber que há uma relação de todos os textos falando de Jesus, de forma direta ou de forma indireta. Nós vimos Jesus nos livros históricos. Toda a história de Israel aponta para o Messias. Todo o processo, desde Josué até chegar ao último livro dos livros históricos, que é 2 Crônicas, nós temos aí toda a história bíblica apontando para Jesus. Nos livros poéticos e de sabedoria, nós vemos aí também a pessoa de Jesus. Se você verificar o Salmo 2 e o Salmo de número 22, são chamados salmos messiânicos, que são aqueles que falam diretamente da pessoa de Jesus, apontando para ele, cujos autores do Novo Testamento vão fazer aí a citação. Por exemplo, o livro de Hebreus vai fazer a citação do Salmo de número 2. E aí nós temos Jesus nos livros proféticos, que inicia ali com o livro de Joel, e vai até o livro inicia, na verdade, com o livro de Daniel, e vai até o livro de Malaquias. E aí nós incluímos nos livros proféticos, não coloquei aqui a subdivisão, profetas menores e profetas maiores.
profetas maiores são aqueles que iniciam ali em Daniel, e aí depois nós temos também Isaías, Ezequiel, Jeremias, que são aqueles que não somente escreveram uma quantidade maior, mas há um peso muito grande também nas suas profecias. Vimos também, a partir daí, Jesus termina no livro de Malaquias, as profecias do Velho Testamento. Temos o período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio profético, onde Deus se calou, não mais falou acerca da pessoa de Jesus. Então, esse foi um período de silêncio. Mas, no entanto, irmãos, como nós estudamos aí em hermenêutica, em bibliologia, muitos livros apócrifos, livros deuterocanônicos, ou pseudo também epígrafos, foram livros escritos falando acerca deste Messias. Claro que esses livros, eles não têm o que nós chamamos a autoridade, eles não são autoritativos em termos de cânon, visto que, se Deus não falou nesse período de 400 anos, então nós não temos esses livros como canônicos da forma que vocês aprenderam. Então, aí já vemos nos 4 evangelhos a pessoa de Jesus ali, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério e a sua morte. Depois nós vemos Jesus nos Atos dos Apóstolos, a igreja sendo fundada, os discípulos evangelizando, falando do amor de Jesus, literalmente levando o evangelho da salvação. Depois nós temos as epístolas, tanto as epístolas de Paulo, as 2 de Pedro e as 3 epístolas de João, chamadas aí de epístolas paulinas, epístolas petrinas e epístolas joaninas. Essas epístolas, elas falam da pessoa de Jesus e, consequentemente, as epístolas individuais, né, como a de Tiago, como a epístola de Judas, todas elas falam da pessoa de Jesus. E aí, nós chegamos no livro de Apocalipse, que é o quê? A finalização de todas as coisas. E a figura central ali também é Jesus, no sentido de que em torno dele gira todo o processo da salvação, todo o processo do julgamento, todo o processo do arrebatamento da igreja, tudo gira em torno da pessoa de Jesus. Porque a Bíblia, ela foi escrita para revelar quem é Deus e o seu plano de redenção. Então esse é o nosso resumo das profecias bíblicas, né, que nós falamos da aula passada, aqui da infância de Jesus, e nós já vamos incluir nesse tema, nesse tópico, também o nascimento dele. Muito bem. O nascimento de Jesus, irmãos, como nós observamos, vocês conhecem muito bem toda essa questão, todo esse processo, mas o que deve ficar bem fixo na nossa memória? E Jesus, ele nasceu de uma virgem, conforme nos descreve a profecia de Isaías, e de uma virgem nasceria, né, o menino, o Salvador, o Messias. Então, só para vocês terem ideia dessa questão, de que não adianta, né, nós trabalharmos aí muito com a ideia de tentar mostrar para um judeu que não tenha nenhum desejo e não esteja disposto a conhecer a pessoa de Jesus, o grau de dificuldade que é deles reconhecerem, porque na questão desse próprio texto de Isaías, se eu não me engano, 7,14, que a virgem conceberia, eles vão fazer uma interpretação de que a virgem ali, no hebraico, pode ser traduzida simplesmente por uma mulher, uma moça, né? Não no sentido de virgindade. Há então todo esse embate em torno da interpretação judaica acerca dos versos bíblicos, que eles vão fazer uma interpretação com base no que eles acreditam, sem jamais deixar aberto para mostrar ali a pessoa do Messias. Quando nós falamos da infância de Jesus, nós devemos deixar claro o seguinte, que Jesus não teve o seu nascimento por um processo humano, natural, e quando nós falamos aí natural, nós nos referimos à questão da participação de um homem e de uma mulher. No nascimento de Jesus, ou no processo, né, da geração de Jesus, é simplesmente um milagre. Não tem como explicar. Para um nascimento comum, irmãos, de uma pessoa, uma geração natural, precisa de ter 23 cromossomos X
e 23 cromossomos Y, para você poder gerar um ser humano. O caso de Jesus é miraculoso, por quê? Nós temos ali a Maria, que poderia gerar os 23 cromossomos. Só que, no caso de José, não teve os 23 cromossomos dele. Então, isso é um milagre, porque Maria teve a sua concepção somente com 23 cromossomos da parte feminina, mas da parte masculina não existiu. O próprio Deus, né, miraculosamente, fecundou ali o óvulo de Maria, com o quê? Com um espermatozoide, vamos colocar assim, que não veio de José. Então, isso é milagre. Não dá para você explicar isso para um cientista. Para uma pessoa que não crê naquilo que a Bíblia fala, jamais eles vão acreditar nessa concepção miraculosa. Tanto é que quando uma mulher fica grávida e eles querem fazer chacota ali com a gravidez daquela mulher, eles vão dizer o seguinte, né? Falou, não, a geração dela foi pelo Espírito Santo. Como se nesse termo ou nessa expressão eles quisessem dizer que a mulher ali está escondendo, está tentando colocar a gravidez dela como se não tivesse pai, né? Então tudo isso que eles falam é por puro ceticismo, por pura falta de crença no poder de Deus. Então Jesus, ele é gerado de uma forma miraculosa, e por que não teve a participação de José? Porque, irmãos, nós vamos entender o seguinte, que o pecado original de Adão e de Eva, ele passa no processo de concepção. Então, quando o ser humano é gerado, nessa geração, ninguém sabe explicar como é isso, já é passado a natureza pecaminosa. Então, Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, ele cortou essa ligação do feto ou da geração da criança com a natureza pecaminosa. Então, para que vocês possam entender essa questão, é como se nós pensássemos assim, se José e Maria tivessem ali um filho, como tiveram, né, após o nascimento de Jesus, todos os outros filhos de José e Maria são descendentes direto de Adão, no sentido de natureza pecaminosa, porque houve a participação de José. No caso de Jesus, não, só houve a participação de Maria. Então, a descendência pecaminosa ou a natureza pecaminosa do homem não passou para a pessoa de Jesus. Jesus, ele foi humano em todos os aspectos, inclusive na sua concepção. Parece que o que eu estou falando aqui é uma coisa simples, é chover no molhado. Mas para os irmãos entenderem, depois quando nós reforçarmos a natureza de Jesus, o que deve estar fixo na mente e na memória de vocês, que Jesus, ele é 100% homem. E para ele ser 100% homem, ele tinha que ter um nascimento como qualquer outro, com a seguinte exceção, que ele não seria gerado com a natureza pecaminosa que todos os filhos descendentes de Adão, ele deve ter. Então, qual é a diferença de Jesus, humano, para qualquer outro ser humano? A diferença é que o espermatozoide de José não teve participação no nascimento de Jesus. Isso é algo miraculoso. Agora, se os irmãos me perguntarem como foi esse processo de geração do óvulo ali de Maria, eu não vou saber responder. Inclusive, irmãos, a Bíblia não nos dá nenhum detalhe, nenhuma pista de como foi isso. Esse processo de geração. Mas eu, com base na ideia de que Jesus é 100% humano, eu acredito poder afirmar que esta geração de Jesus foi um processo normal. É algo complexo de se entender, porque a Bíblia não dá detalhes, mas nós vamos agora fazer umas perguntas, e em cima dessas perguntas nós vamos fazer a reflexão sobre a concepção de Maria, e nesse processo de concepção nós precisamos entender que foi um processo natural, porque Jesus, nas Escrituras, ele é tido como 100% homem. E se ele é 100% homem, o processo de geração dele tem que ser semelhante a todos os homens. Com exceção, enfatizo, da questão da exclusão de José no ato da fecundação do óvulo. Tá? Então vamos agora
trabalhar um pouco nessa questão primeiramente, para a gente entender essa geração de Jesus, para quando nós falarmos da humanidade dele, ficar fixo na memória de todos vocês, essa ideia de que Jesus é 100% homem. Então vamos aí falar somente aquilo que a Bíblia fala para nós. Vamos lá trabalhar? Abrindo aí a Bíblia em Lucas, o capítulo 1 e o verso 39. Nós vemos aqui o cântico de Maria, né, em Lucas 1:46. Aqui também fala acerca do período que Maria foi visitar Isabel. E aqui nós temos a passagem específica, né, onde fala da questão do momento em que Maria recebe aí a notícia e ela foi a escolhida para gerar o Messias. Aí está em Lucas, o capítulo 1, do verso 26 a seguir. Eu vou só passar aqui o que o texto diz, mas vocês acompanham aí na Bíblia de vocês, tá? Porque da última vez que eu compartilhei aqui o texto, não apareceu. Mas vamos até testar novamente. Eu vou compartilhar aqui o texto bíblico, porque aí a gente vai mostrando, vamos ver se vai aparecer normal. Eu já estou vendo aqui que só tá aquela faixazinha pequena. Então nós vamos inverter. E eu vou mostrar o texto bíblico, como nós fizemos, irmãos, da outra vez. É Lucas, quanto aí que eu falei? O versículo? O 26 em diante. 1:26, né? Então vamos lá. 26. Eu vou trabalhar aqui, vamos colocar o capítulo completo. Deixa eu ver se eu compartilho. 6. Irmãos, pelo que eu estou percebendo aqui, só está aparecendo para vocês uma faixazinha, não é? Sim. É muito estranho, não sei por que está acontecendo isso. Não era, das outras vezes nós fizemos aí tantas outras aulas e dava certo, não sei o porquê que tá aí. Então, na verdade, vocês vão ter que acompanhar aí na Bíblia mesmo, tá? Então vamos lá, Lucas 1:26, nós vamos ver, falando aí do texto, que Maria era uma mulher virgem, né? O 28, a Bíblia fala do anjo e entra, Maria, ela teme. No verso 30, o anjo fala para ela não temer. E no verso 31, diz aí que ela conceberia um filho e chamaria o seu nome Jesus. Eu expliquei na aula passada que Jesus no grego significa Salvador. A quem chamarás pelo nome de Jesus ou de Salvador. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, presta atenção neste detalhe aqui, ó. Quando a Bíblia fala de Jesus como Filho do Altíssimo, o que vocês têm que entender com Filho do Altíssimo? Jesus, na eternidade, a pessoa, o ser dele, ele já estava com Deus. Lembra lá? Gênesis 1, quando nós lemos, que antes de existir qualquer coisa, Jesus já estava lá na eternidade, com a Trindade. Tudo bem? Sim. Preste bem atenção nesse detalhe. Quando a Bíblia, irmãos, ela vai se referir ao termo Filho de Deus, a Bíblia ela está falando da humanidade de Jesus. E jamais da ideia de Jesus enquanto Deus. Porque seria uma contradição muito grande. Você pensar que quando a Bíblia fala Filho de Deus, ela esteja se referindo a Jesus enquanto Deus. Porque qual que é a lógica? Quem vem primeiro? O Pai ou o Filho? Aqui eu não estou falando Deus e Jesus, eu estou falando no processo natural da vida, tá? No termo, simplesmente o termo, Pai e Filho. Quem vem primeiro, o Pai ou o Filho? O Pai. O Filho existe antes do Pai? Não. Não, jamais. O Pai é que gera o Filho, correto?
Sim. 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 Isso. Então vamos lá. Então quando a Bíblia usa essas expressões, filho do Altíssimo, filho de Deus, filho do homem, a Bíblia está se referindo a Jesus no seu aspecto humano e jamais no seu aspecto divino enquanto Deus, porque Jesus jamais foi gerado. Inclusive, quem tem esse pensamento são os testemunhas de Jeová, que vai ver alguns textos na Bíblia e eles vão pegar esses textos bíblicos, quando fala que Jesus foi gerado, e tem textos bíblicos falando que Jesus foi gerado, eles vão dizer, tá vendo? Jesus não pode ser Deus porque Jesus foi gerado. Complicou a cabeça de vocês? Ou não? Não. 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 Tudo bem? Então vamos agora. Eu vou mostrar alguns textos para vocês. Deixa eu ver se eu já pego aqui. Porque eu já ia avançar no texto, mas me veio aí essa questão de explicar para vocês. Deixa eu ver se eu acho o texto. Para nós trabalharmos já essa ideia. Agora vai meio que dar um nó, irmãos, na cabeça, talvez aí de vocês, mas a gente vai desfazer esse nó. Hebreus, o capítulo 1 e o verso de número 5. Vamos começar por esse aí. Hebreus 1:5. Pedro, dá uma lida para nós aí. E vocês vão acompanhando. Acompanhem todos esses versos, anotem aí para a gente trabalhar. Hebreus 1:5. Isso. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. E ele será meu filho? Isso. Essa expressão, ela está relacionada a Salmo, o número 2, verso 7. Aqui está dizendo o que em Hebreus 1:5? Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e eu lhe serei pai, e ele me será filho. Os testemunhos de Jeová pegam os crentes aqui, e já usam a seguinte expressão, relacionado à divindade de Jesus. Aqui eles começam a tentar quebrar a ideia da divindade de Jesus como Deus e igual ao Pai em essência. Eles vão apontar para esse verso, ou ler esse verso, e vai dizer, ó, tá vendo? A própria Bíblia diz, lá nos Salmos 2:7, e o autor aos Hebreus, ele reforça, dizendo que Jesus foi gerado. Olha aqui, o próprio texto dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus é pai e Jesus é filho. Aí vem a pegadinha dele. Um pai tem que vir primeiro, o filho só vem depois. Então como que Jesus é igual a Deus se Jesus é filho de Deus? Aí eles mostram, esse texto aqui vai dizer o seguinte, fala, olha, Jesus, ele não está no mesmo nível de Deus, porque Jesus, ele é uma criatura. Jesus, ele foi gerado. Então Deus criou Jesus. Então jamais Jesus pode ser Deus, porque se Deus é pai, simplesmente ele criou uma criatura chamada filho e enviou esse filho para morrer por nós. Então eles creem que Jesus é filho de Deus. Só que eles não creem que Jesus está em pé de igualdade com Deus, no mesmo status que Deus. Se você for falar que Jesus é o Salvador, para eles aceitam. Se você for falar da pessoa de Jesus, eles aceitam na maior naturalidade, desde que você concorde com eles que Jesus ele é inferior ao Pai. Tudo bem? Eu vou explicar mais e depois vocês vão poder aí tirar as dúvidas de vocês, fazerem colocações nessas questões. Então, vamos avançar para nós termos mais versos aí. Eu vou pedir ao Felipe, lê Hebreus 5:5. A irmã Rose, Hebreus 5:5, irmã Rose, Salmos 2:7. Certo. Felipe, Pedro, Atos 13:33. É só até aí, tá? Aqui, ó. Só um minuto. 2:7, Salmo 2:7. Pastor Paulo, faz a gentileza para mim. Lê 1 Samuel 7:14 e 1 Crônicas 17:13. Segunda Samuel 7:14 e 1 Crônicas 17:13. Pode. Segunda Samuel 7:14? Isso. E também o senhor vai ler 1 Crônicas 17:14. Então vamos pela ordem.
Felipe, pode começar a leitura aí em Hebreus 5:5. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então vê, ó, olha o texto falando, tu és meu filho, hoje te gerei, é Deus falando. Essa é uma citação do autor de Hebreus, de Salmos 2:7, que a irmã Rose vai ler. Pode ler, irmã Rose. Salmo 2:7. Eu publicarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Atos 13:33. O fato de que Deus o ressuscitou do... Opa, eu li, perdão, eu estava lendo 34. É o 33, né? Isso. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso. Vamos lá, pastor Paulo. 2 Samuel 7,14 diz assim: E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Isso. 2 17,14? Isso, pode ler. 2 Crônicas 17,14 diz assim: E este é o número deles, segundo a casa de seus pais, em Judá. Era um chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. É isso mesmo, pastor? Acho que tá errado aqui a referência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não tá batendo, não. Não tá batendo, deve estar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu leio 2 Samuel 7,14 e 1 Crônicas 17:13. Mandou eu ler a segunda, é a primeira, né? É a primeira. Então, isso, né? Eu errei então. É 1 Crônicas 17:13. O senhor leu 2 Crônicas, né? Eu li segunda, 1 Crônicas 17:13, né? Isso. Tá bom, vamos ler. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E minha benignidade não desviarei dele, como a tirarei daquele que foi antes de ti. Ótimo. Felipe, faz a gentileza para mim. Lê Colossenses 1:17 e 18. Vocês acompanhem. Colossenses, né? 1:17 e 18. Tá bom, deixa eu procurar aqui. Colossenses 1, 17, 18. Achei, vou ler aqui. Lê só o 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Lê o 17 agora. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso. Então, irmãos, aqui está a lógica que nós devemos pegar. Se nós temos Jesus como antes de todas as coisas, que ele é o criador de todas as coisas, Colossenses 1:17 vai dizer, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus é antes de tudo e tudo que existiu, tudo que existe por conta dele. É claro que quando fala de Jesus, a Bíblia também, enquanto criador, está falando da Trindade. Então, na cabeça de muitas pessoas, e na cabeça, infelizmente, dos testemunhas de Jeová, eles fazem uma confusão, porque eles não conseguem separar o Jesus divino do Jesus humano. Então, quando nós lemos lá, vamos voltar para o nosso texto de Lucas, o capítulo 1, 16, foi isso que nós lemos, né? É o 26, eu acho, pastor. É o 26. 26, deixa eu voltar. Depois tem o 32. Isso, deixa eu voltar aqui. 1:26. Então vamos lá. 26, 32. Isso, é o 32 que eu quero que vocês foquem. E diz que ele, Jesus, seria chamado Filho do Altíssimo. Então, quando a Bíblia ela vai se referir a Jesus como filho, ela está se referindo à humanidade de Jesus e jamais à sua divindade. Então, todos esses textos que nós lemos, dizendo que Jesus ele é o primogênito, dizendo que ele foi gerado, esses textos estão ligados a Lucas 1:32. O Filho do Altíssimo seria o Jesus humano que venceria o pecado. É o descendente da mulher, lá de Gênesis 3:15. Que se tornaria carne e, mediante a sua vida, morte e ressurreição, ele venceria o pecado, venceria a morte, venceria o diabo. Então, para que o homem pudesse ser salvo, um homem teria que morrer no lugar do homem.
A semente da mulher deveria ser um homem comum. Por isso que a Bíblia diz a semente da mulher. A Bíblia não diz a semente do homem e da mulher. Ali em Gênesis 3,15, Deus já estava mostrando o que aconteceria aqui em Lucas, que era da mulher e não do casal. Por isso que não houve a participação de José, porque a promessa foi feita que era a semente da mulher e não a semente do casal. Então Deus vem, faz o processo miraculoso da geração e é o filho de Maria que vai vencer o pecado, que vai vencer a morte, que vai vencer o inferno, que vai vencer a Satanás para nos dar vida. Então, todas as vezes que vocês olharem na Bíblia e vocês escutarem, lerem ou escutarem o termo Filho de Deus, não está falando do Jesus divino, está falando do Jesus humano. Tudo bem, irmãos? Sim. Sim. Opa, Sim. cadê o pastor Paulo? Aí, pastor Paulo? Sim. Ótimo, tudo bem. Então, se um testemunha de Jeová bater na porta de vocês no domingo que vem, na verdade eles não batem mais na porta, né? Eles ficam ali em duplinhas, eles fazem ali duplas, né? E ficam na frente da porta, ou aborda você, e a gente respeita, claro, sempre respeitamos, mas nós... só um minutinho. Irmãos, nós divergimos na forma de pensamento deles e de interpretação. Então, quando eles usarem este termo, Jesus foi gerado, Jesus é primogênito, né? Vocês vão falar para eles o seguinte, ou, né? Quando vocês estiverem evangelizando, falou, não, toda vez que a Bíblia se refere a Jesus quanto primogênito, toda vez que a Bíblia se refere a Jesus como filho de Deus, não está falando da divindade, porque enquanto ser divino, ele não teve começo e não teve fim. Mas como homem, na sua encarnação, ele teve sim um começo. E que começo foi esse? No livro de Lucas, nós estamos lendo. Pedro? Era só para perguntar se eu tinha entendido direito, pastor, que quando fala filho do Altíssimo, então se refere filho, só que no sentido como humano. Quando Cristo se faz carne, e sendo ele filho de Maria, então é no sentido de filho, só que como humano, né? Isso. Perfeito. Qual que é a ideia que está ali? A Maria não teve uma concepção miraculosa, não é um milagre? Não teve a participação de José. Por isso que ele é filho de Deus. Porque foi o Espírito Santo que envolveu Maria na concepção. Gerou Jesus. Maria ficou ali por 9 meses, passou o período ali de 9 meses, como qualquer mulher, e é por isso que ele é chamado filho do Altíssimo. Porque quem gerou a Jesus não foi o homem no processo humano. Foi o quê? Foi o próprio Deus. Tudo bem aí, Pedro? Sim, pastor, obrigado, viu? Tá ótimo. Não fique com dúvida, porque, irmãos, isso que nós estamos falando aqui nessa aula vai servir para toda a nossa cristologia. Tá? Sempre quando nós falamos de Jesus enquanto homem, nós vamos trabalhar essa ideia que nós estamos construindo aqui. Felipe? Então, certa vez eu estava sendo abordado por um testemunho de Jeová, onde eu trabalho lá, e ele sempre procura o motivo de querer sempre descartar a trindade, né? Tipo de colocar Jesus somente como filho e não como Deus. E teve uma vez que o cara me falou assim que era até perigoso falar assim que Jesus era um Deus encarnado, sabe? Mas só que realmente Jesus ele é Deus, porque a Bíblia ela vai nos provar isso. E eles, tipo assim, eles procuram sempre explicar uma maneira, pegando o versículo isolado, sem trazer realmente um estudo. Aí eles falam assim, ó, tá vendo? Essa passagem fala que ele era filho, que ele foi gerado, então ele não pode ser igual a Deus. E também, se eu não me engano, eles pegam, acho que em João 14, ou 17, que Jesus falasse que ele foi feito um pouco menor do que o Pai, se eu não me engano. Não, é Hebreus. Hebreus 2,5. Não. Vai falar que fosse feito um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, né? Se for o texto, um pouco menor. Só que lá em João, ele fala que o Pai é maior do que ele. Só que quando ele fala que o Pai é maior do que ele está se referindo ao quê? A ele como humano e Deus como criador de todas as coisas. Então, o Jesus humano, ele vai dizer, o Pai é maior do que eu, mas é claro que ele vai dizer que o Pai é maior do que ele, por quê? Porque ali ele está na condição de homem, como filho de Deus. Então, na condição de homem, o Pai é maior do que ele. Tudo bem? E outra coisa, pastor, também, eles também falam assim que Jesus, eles não é digno de ser adorado, porque na Bíblia deles fala assim que a adoração a Jesus, no caso aconteceu com os magos que vieram do Oriente também, a mãe de Tiago e de João, parece que é prestar homenagem, né? Isso. A palavra que eles substituem na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia deles, a palavra grega para adoração é proskineu. Em todas as traduções nossas, quando vai aparecer Tomé caindo aos pés de Jesus e adorando a Jesus, eles vão traduzir esta palavra adorar ou adoração por prestar homenagem. Então, a ideia que eles querem colocar é a seguinte, que nós
podemos prestar homenagem, né, para um homem. Então eles querem dizer o seguinte: se só é Deus que pode ser adorado, aí você fala, olha, mas Jesus foi adorado aqui. Você fala, não, a adoração ali não é o sentido de adoração que você está falando, porque a adoração ali, o termo é proskineu, que significa prestar homenagem. E na Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo está desta forma. O que eles vão fazer é diminuir a Jesus como uma criatura, tirar a divindade de Jesus, no mesmo nível que a Deus, e para isso, irmãos, eles vão ter que costurar os versículos. E nessa costura de versículos, que muitas das vezes ele confunde a cabeça dos crentes, pegando esses versos, como o Felipe falou aí, versos isolados, e mostra lá para o crente, ó, tá vendo? Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. E aí que entra a questão. Se Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, o texto de Hebreus vai estar ali falando, né? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para... É o filho do homem para que dele te lembres, né? E o filho do homem para que você preste atenção, para que você o ajude. Aí vai dizer, né? Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroasse. Então eles vão pegar esses versos, vão pegar os versos que dizem, o Pai, o próprio Jesus disse, o Pai é maior do que eu. E eles vão pegar outros versos, como Jesus disse, né? Adora somente a Deus. Aí eles vão pegar todos esses versos que dá-se a impressão de que Jesus está se diminuindo diante de Deus, o Jesus divino, né? Está se diminuindo, mas na verdade todos esses textos, irmãos, que Jesus se utiliza, ele está falando como homem. Eu já deixo o pastor Paulo falar e eu já vou colocar um outro verso. Por exemplo, um verso muito conhecido de nós. Mateus, o capítulo 24, eu acredito que a partir do verso 36 ali, quando Jesus está falando da sua vinda, ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ora, Jesus está dizendo ali que o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas só o Pai, exatamente porque quando ele se refere a Filho, ele não está falando enquanto Deus, porque enquanto Deus, ele é onisciente. Ele está falando enquanto homem, enquanto aquele que ia vencer o pecado e a morte. Tá bom? Vai lá, pastor Paulo. A minha família quase toda é testemunha de Jeová. Eu estudei em São Bernardo, até com o gerente da Caixa Econômica Federal. Opa. Eles é chamado de tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Isso. Inclusive, um dos versículos-chave deles é João 1, no versículo 1, na última parte, que ele fala assim, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus. Aí eles grifam, e o verbo era um Deus, com letra minúscula. Como nós estudamos e foi dito que nós não sabemos o nome de Jeová, que é de Deus, eles adotam isso. Lá em Isaías, que Deus ia chamar um povo para honrar o nome dele, e aí eles testemunham de Jeová. Inclusive, eles falam que nós tiramos da Bíblia o nome todo de Jeová, tá entendendo? Então, eles se adotam como os única religião verdadeira. E eles têm o Espírito Santo como uma força ativa, não como Espírito Santo, mas como uma força ativa. Isso. Pastor Paulo, pode continuar. E realmente, igual o Felipe mesmo disse, aqui o que fala em João 14, no versículo 28, ouvisto que vós, eu vos digo, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí, nesse verso, qual a relação que Jesus está falando? É a relação de filho e de pai. Até na própria cultura judaica, o pai era sempre maior do que o filho. Então, era inconcebível na cultura judaica um filho querer ser maior que o pai. Então, sempre o pai vai ser maior que o filho. Por isso que Jesus, na relação filho, enquanto homem, se referindo a Deus que o gerou pelo poder do Espírito Santo, envolvendo ali Maria, que não teve a participação de José. Então, é nesse sentido que Jesus diz que o pai é maior do que ele. Por quê? Ele está falando ele enquanto homem, se referindo a Deus, o Pai. Então é claro que o Pai é maior do que ele, porque ele está na condição ali de homem. E é muito interessante, irmãos, que quando as pessoas são engodadas com base em alguns textos da tradução do Novo Mundo, né, das Testemunhas de Jeová, é exatamente isso, que eles vão pegar a Bíblia deles, eles vão mostrar, eles vão pegar versículos isolados, eles vão fazer um casamento desses versos isolados, e se a pessoa não tiver estrutura, não tiver conhecimento, eles conseguem mesmo colocar um nó na cabeça da pessoa, porque só o fato, a lógica, né, de falar, se Deus é pai,
e se Jesus é filho, e a Bíblia está dizendo que Deus é pai e que Jesus é filho, o próprio Jesus disse que o pai era maior do que ele, então jamais Jesus vai poder ser igual a Deus. Então colocou isso na cabeça da pessoa, a pessoa vai falar, né? Tem lógica. Uma pessoa que nasceu num berço evangélico, participou um bom tempo da escola dominical, ia na igreja, mas no entanto, irmãos, não se alimentou, vamos dizer assim, por si mesmo. Ou seja, não buscou conhecimento para ele e não buscou uma boa interpretação da Bíblia. Foram lá, conseguiram colocar algumas minhocas, né, podemos usar essa expressão, na cabeça dele. E olha aí o pastor Paulo falando que hoje ele é um ancião lá no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Vocês percebem a necessidade que nós temos de estudar a Bíblia e saber fazer uma boa hermenêutica do texto, saber separar as partes que devem ser separadas do texto, como nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo uma hermenêutica do nome Filho do Altíssimo. É essa a ideia que nós estamos construindo aqui. Tá bom? Então nós vamos pegar essa ideia de Filho do Altíssimo e nós vamos, irmãos, agora trabalhar nos textos bíblicos onde Jesus fala dele enquanto filho. Essa filiação nada mais é do que a expressão de Jesus da sua humanidade. Que a Bíblia falou que é filho, se referindo a Jesus, é um título que a Bíblia está dando a ele por conta dessa concepção. Então, a pergunta básica que nós devemos responder agora, com base em tudo aquilo que nós falamos, que agora fica mais simples eu fazer essa pergunta, é: Jesus, enquanto Deus, ele teve início? Não. 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 Ótimo. Enquanto filho de Deus, que automaticamente se refere à sua humanidade, ele teve início? Sim. 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 Isso. Essa é a lógica. Agora, como que nós vamos explicar essas duas naturezas de Jesus numa pessoa só, a divina e a humana? Irmãos, isso só a eternidade vai revelar para nós, porque é também um mistério, há coisas que fogem da nossa capacidade de entendimento. Não dá para nós entendermos 100% essa questão da natureza divina e humana de Jesus. Por quê? Porque nós não temos paralelo na nossa história, no nosso convívio. É supranatural. É a mesma coisa quando nós falamos da Trindade. É impossível você entender a Trindade na sua plenitude. Nós temos uma ideia, nós temos um limite de entendimento. E o que acabou de ficar claro, e isso com base bíblica, é que quando a Bíblia fala de Jesus enquanto filho, a Bíblia está se referindo ao Jesus homem, ao Jesus que foi gerado no ventre de Maria. Tá? Posso confundir? Pois não, pastor Paulo? Posso confundir mais um pouco ou não? Pode, fique à vontade. Confusão mais é você entender que ele morreu como carne e não morreu como Deus. Isso, exatamente. Como que a gente vai, né, Dom Paulo, explicar? Deus não morre, porque ele é imortal, mas na cruz Jesus morre. Como que nós vamos explicar essa questão? Nós vamos fazer as duas distinções, tá? Nós vamos fazer assim, 3 distinções. Jesus é Deus na eternidade. Antes de todas as coisas, ele criou tudo. Então ele é Deus. Segundo ponto, Jesus, ele é o homem que se fez carne. Ele é o Deus que se encarnou, e enquanto homem, ele venceu o pecado. Não enquanto Deus. Tá? No decorrer das aulas, a gente vai começar a clarear um pouco mais essas questões. É muito complicado nós tentarmos trazer tudo numa aula só. Este Jesus, que é o Deus encarnado, ele venceu a morte, venceu o pecado, e ele ressuscitou, esteve com os discípulos, num corpo glorificado, e ele foi assunto ao céu. E quando ele sobe para estar para sempre como Deus, está, irmãos, ali o Jesus, Deus, e ao mesmo tempo está o Filho como representante da humanidade. Está o Jesus enquanto homem, mas preste atenção, na figura de representante da humanidade, como intercessor. Não é que eu estou falando que Jesus está como homem lá no céu, tá? Eu estou falando na figura de homem, enquanto representante do ser humano. Deu para entender, irmã Rose, aí? Então não é que ele se tornou Deus quando ele foi assunto ao céu. Não, as duas naturezas sempre esteve ali. Nós lemos no início, como o pastor Paulo fez a leitura, de
Filipenses, o capítulo 2 e o verso de número 5, que diz que ele, sendo em forma de Deus, traduzindo aí, e ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus, na sua humanidade, ele tinha as prerrogativas divinas, porque ele era Deus, mas, no entanto, ele não usou essas prerrogativas, essas qualidades, esses atributos divinos para vencer o pecado. É isso que Filipenses 2,5 está dizendo quando foi feita a leitura no início da aula. Então, quando Jesus é assunto ao céu, ele está simbolicamente não, literalmente representando os seres humanos. Por quê? Porque ele foi o único homem que morreu em favor dos nossos pecados. Então ele, na figura de homem, como representante da humanidade, ele é o único que pode interceder por nós. Lá em Atos capítulo 1 fala que por 40 dias Jesus esteve junto com os discípulos. E fala que do mesmo jeito que ele subiu aos céus, ele iria descer. Aí se aqui na terra ele estava um corpo físico, ele estava provando para os discípulos, falando que ele estava vivo. E se quando ele sobe, ele deixa de ser físico e passa a ficar no corpo glorificado. Então, até aí esse ponto, Jesus, quando ele ressuscita num corpo glorificado, tá? Quando nós falarmos dessa parte, os irmãos vão ver que também é um pouco complicado essa questão do corpo glorificado de Jesus, mas podemos afirmar categoricamente que ele ressuscitou num corpo glorificado, tá bom? E aí a gente tem bases bíblicas, sim, para falar sobre essa questão. Agora, fica muito mais a dúvida, porque vamos pensar assim na ascensão de Jesus, né? Jesus subindo e estando lá no trono de Deus, assumindo a sua posição ao lado de Deus. É aí que está a dúvida, como que esse corpo é o mesmo corpo que esteve glorificado aqui com os discípulos? Olha, irmãos, algumas questões aí meia complexa, mas eu prefiro parar por aqui, nesse sentido de pensamento, né, para não avançar além do que a Bíblia nos permite avançar. Sim, Pedro? Só a última pergunta, se esse corpo glorificado que você fala seria o mesmo de Mateus capítulo 17, do Monte da Transfiguração? Então, ali não acredito que seja não, tá? Por quê? Aí se eu adiantar, eu já vou estar falando da questão de Jesus quanto primícias. Por que não? Porque Jesus, ele é, irmãos, as primícias dos que dormem. Jesus, ele é o protótipo do que nós seremos em termos de transformação de corpo. Não no sentido de estar no nível de divindade, jamais. Mas eu digo, o corpo de Jesus ressuscitado é o padrão do que seremos. Porque Jesus, ele deu, ao vencer o pecado, a morte, ele deu uma demonstração da esperança que nós teremos de também ressuscitar. Então, o corpo de Jesus glorificado é o protótipo do nosso corpo que há de ser também glorificado no arrebatamento da igreja. Então, esse ponto, nós podemos afirmar com bases bíblicas aí, com bastante fundamento, tá? Agora, além dessa questão, já não dá para falar muito. Então, ali, Felipe, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, não pode ser o corpo dele glorificado, porque até então ele não tinha morrido e ressuscitado, tá? Ali dá-se a impressão que foi mais ou menos por conta da manifestação da presença de Deus ali, que é como se fosse lá o caso de Moisés. Lembra quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias, e Moisés volta, como que estava o rosto de Moisés? Resplandecente, né? Resplandecente, exatamente. Então ali, por conta da presença de Deus, o que nós entendemos que é como se Jesus ele ficasse por conta da presença de Deus, semelhante ao rosto de Moisés, tá? Quando desceu ali do monte por conta da glória e da presença de Deus. Mas não tem nada a ver com o corpo glorificado de Jesus pós-ressurreição, e nem pode ser, tá? Tudo bem, Pedro? Deu para dar uma luz aí? Sim, pastor. Tá. Essa questão do corpo de Jesus, quando nós estamos falando de cristologia, nós vamos desenvolver mais, tá? Essa questão do corpo glorificado, é claro que nós vamos desenvolver bem mais esse assunto. É porque agora, meio que deu um bololô aí, né? Por conta de algumas perguntas, e eu tive que antecipar algumas coisas meio que muito rápidas, sem dar muitas citações de versos bíblicos, mas para tudo que nós falamos aqui, temos base, e vocês verão que quando nós formos estudar essa questão, a gente vai pegar os versos bíblicos aí, tá? Eu vou encerrar aqui a aula